Continuando aí a resolução dos nossos exercícios da primeira semana. Exercícios de 3 a 6 da página 59 do livro 1. Exercício 3 diz o seguinte. Para calcular o valor das expressões. Então ele tem lá, no item A, 4 elevado a meio, menos 8 elevado a 1/3. Escrevendo aqui 4 elevado a meio, como eu mencionei, todo número elevado a meio é uma raiz quadrada e todo número elevado a 1/3 é uma raiz cúbica. Guarde isso aí que é importante. Então aqui vai ficar 2 da raiz quadrada de 4 menos 2 da raiz cúbica de 8. Isso aqui vai me dar 0. Item B, 27 elevado a menos 1/3 mais 32 elevado a 1/5. E aí segue a mesma ideia aí, ó. Todo número elevado a menos 1/3, um número negativo, pode ficar, põe sobre 1 aqui, ó. 27 está escrito sobre 1. E aí eu posso inverter aqui. 1 sobre 27. 1 sobre 27. Como está elevado a 1/3, já vou por dentro da raiz cúbica já. Certo? Aproveitando aí. Mais o 32 elevado a 1/5. Se está elevado a 1/5, é raiz quinta. Certo? 32. E aqui a gente tem de novo. Raiz cúbica de 1, 27, é raiz cúbica de 1, que dá 1. E a raiz cúbica de 27, que dá 3. Mais a raiz quinta de 32, que dá 2. 2/3, 1/3 mais 2, se você fizer o MMC, ou se você fizer a regrinha simples, que eu já ensinei, ó. 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. E aí eu copio 3 embaixo. Temos como resposta aí 7/3. Exercício 4. Nos dá o seguinte. A mesma coisa ali, ó. Só que agora, ó, 2/3, ele dá uma outra expressão. Vezes 8 elevado a 2/3. Menos outro 2/3 vezes 8 elevado a menos 2/3. Certo? Então tem que fazer a mudança da base ali, a mudança do expoente ali. Aqui vai ficar. Vou pegar o 2/3, vou pôr ele em evidência, certo? Porque eu tenho ele aqui, ó. É um tipo de fatoração. Mas não sei se compensa fazer isso. Só para evitar de carregar aqui a notação, né? Então vai ficar 2/3 em evidência. Aí vou abrir parênteses. 8 elevado a 2/3, regrinha da festa. Vou escrever uma raiz, o radical, o 8 dentro, que é a minha base. O 2, que é o de cima, vai dentro. E o 3, que é o de baixo, vai fora. Menos, já escrevi o 2/3 aqui, ó. Vai ficar agora a mesma coisa. Só que aqui é 8 elevado a menos 2/3. É igualzinho que tá aqui, ó. Só que com uma fração, porque o expoente é negativo. E eu teria que escrever aqui sobre 1, né? O 8 sobre 1. E aí eu vou inverter, vai ficar 1/8. Então vai ficar a mesma coisa que aqui, só que em vez de 8 vai ficar 1/8. Aqui a mesma raiz cúbica, porque o 3 é o de baixo. E ali o menos 2 vai ficar positivo, vai ficar 1/8 ao quadrado. Posso pôr o quadrado aqui nos dois, porque 1 elevado a qualquer coisa é 1 mesmo, certo? Aí continuando, fechar aquele parênteses ali, 2/3 vezes. Aqui, raiz cúbica de 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64. Raiz cúbica de 64 é 4. Menos a mesma coisa, só que agora o 8 está embaixo. É raiz cúbica de 1 sobre 64, que vai dar 1/4. Mesma ideia ali, ó. Só que 8 dá 4, 1/8 dá 1/4. A mesma coisa. Então eu vou ficar ali, ó, com 2/3, que é o de fora, vezes um MMC, que vai dar 4 vezes 4, 16, menos 1, 15. Então vai ficar 15 quartos aqui embaixo. E aí eu só vou simplificar, né? Dá uma separadinha aqui. Só vou simplificar aqui, vai ficar 30 sobre 12. 30 sobre 12. Dá para dividir os dois por diretamente uma vez só. Vou dividir por 6 em cima e embaixo. E aí eu vou ficar com 5 sobre 2. 5 sobre 2, que é a resposta do exercício.
Ou, se você dividir 5 sobre 2, vai dar 2,5, que está na alternativa C, que ele pede de alternativa, 2,5. Certo? Exercício 4 concluído. Próximo item é a mesma coisa, uma expressão, né? 5. Ele coloca 8 elevado a 2 terços, mais ou menos que a gente fez ali no outro exercício, mais 9 elevado a 0,5, que eu já comentei que 0,5 é meio. Então vai ficar, coloca no radical, o 3 é o de fora, vira raiz cúbica, 8 elevado ao quadrado, mais, aqui vai ficar 9 elevado a 0,5. 0,5 é meio, todo número elevado a meio, ele está dentro de uma raiz quadrada. Então, continuando aqui, 8 ao quadrado, 64. Como a gente calculou ali, ó, no exercício anterior. Raiz cúbica de 64 é 4. Raiz quadrada de 9 é 3. Resposta da expressão, 4 mais 3, 7. Exercício 6. Ele pede para determinar o valor do x. E ele dá algumas expressões, você vai ter que fatorar os dois lados e deixar com que eles fiquem na mesma base. Aqui, 32 elevado a x, e do outro lado é 1024. Então, vou fatorar os dois lados para deixar na mesma base. O 32 é o 5 ao quadrado, o 2a elevado à quinta, certo? Fatora o 32, você vai chegar no 2 à quinta. E o 1024 fatorado é o 2 elevado à décima. Fazendo a propriedade das potências aqui, ó. Potência de potência, 2 elevado a 5x. E do outro lado fica 2 elevado a 10. Se as potências têm a mesma base, então eu igualo os expoentes. 5x é igual a 10. Passo 5 dividindo, x vai dar 10 dividido por 5, que dá 2. Acabou. Item A do 6. Certo? Continuando. Item B do exercício 6. X elevado ao cubo igual a 1 sobre 27. Certo? Se está elevado ao cubo desse lado, vou passar esse 3 para lá. Ele vai ficar raiz cúbica. X é igual a raiz cúbica de 1 sobre 27. Que é o mesmo que calcular a raiz cúbica do numerador e do denominador. Se você fizer essa continha, raiz cúbica de 1 dá 1, a raiz cúbica de 27 dá 3. Item C. X é igual a 2 terços, 2 elevado a 3 elevado a meio ainda. X é igual a 2 elevado a 3 e ainda elevado a meio. Isso aí, potência de potência, você multiplica os expoentes. Vai ficar 2 elevado a 3 vezes meio, que é 3 vezes o meio, que eu vou fazer aqui, ó. Que vai dar 2 elevado a 3 meios. E aí você vai elevar, né? Colocar dentro do radical. Vai ficar raiz, regrinha da festa, ó. O 2 que é a base, o 3 de cima vai dentro, o 2 de fora que não precisa pôr, né? Quando é raiz quadrada não precisa pôr. Isso aqui vai ficar raiz quadrada de 8. Se você fatorar aí, vai dar 2 raiz de 2. Certo? Não precisa. Aí na resposta do livro acho que nem tá. Ele pede só para calcular. Então, raiz quadrada de 8 ou fatorado 2 raiz de 2. Continuando aí, vamos lá para o item D da 6. É o último aí. Item D da 6. Ele coloca 5 elevado a menos x é igual a 1 sobre... É 1 sobre 125? Não me lembro agora. É 1 sobre 125. Certo? E aí, o que eu vou fazer? Vou deixar os dois na mesma base. Primeiro, eu vou virar essa fração aqui, ó. Vou deixar isso daqui, ó. 5 elevado a menos x. E eu vou deixar desse lado aqui invertido. 125 elevado a menos 1. Certo? Como os dois são negativos, posso tirar o expoente negativo dos dois, né? Pode ser? Não, vou fazer diferente aqui, ó, igual aqui, ó. Continuar embaixo aqui. Vai ficar 5 elevado a menos x. Depois vocês vão ver que o que eu falei é válido. Você pode fazer isso nas próximas vezes para economizar algumas etapas de cálculo. 125 fatorado é 5 elevado a 3. Só que ainda está elevado a menos 1.
Então, isso aqui vai ficar 5 elevado a menos x é igual a 5 elevado a potência de potência. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Bases iguais, expoentes iguais. Menos x igual a menos 3, x vai dar 3, tirando o sinal negativo dos dois. Certinho? Esse aí foram os exercícios de 3 até 6 da página número 59.